Quais são os verdadeiros interesses por trás da perseguição à direita? Afinal, a perseguição à direita é real ou é uma teoria da conspiração? Quais são os fatos ocultos por trás dessa perseguição? Nesse vídeo eu vou te contar tudo isso. Eu vou te mostrar os 4 grandes grupos articulados por trás dessa perseguição, como é que acontece essa articulação e no final eu vou te falar algo muito importante. Eu vou te contar qual que é a última linha de defesa da direita contra o avanço da perseguição. Se você acha tudo isso importante, já vai deixando aqui o seu like e se acomoda aí para esse vídeo ou para essa leitura de domingo que eu vou fazer com você para você compreender melhor o Brasil. Isso vai te dar uma outra dimensão da compreensão do que está acontecendo. Esse foi o tema do meu artigo para a Gazeta do Povo nessa semana. E domingo é um bom dia para ler jornal, não é? Então dá uma olhadinha aqui comigo como é fácil achar no site da Gazeta. Na capa da Gazeta você vê aí uma matéria sobre a descensura. O Moraes liberando as redes sociais e um monte de gente com medo da visita da Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem vídeo para você aqui no canal de ontem e de anteontem sobre isso aqui, muito bacana. Aí você vem aqui, explore, colunistas, e dentre os colunistas você vai achar o Alexandre Garcia, o Daniel Lopes, que é um cristão, você vai achar aí o Guzzo, o Fiuza, você vai achar o Lacombe, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o famoso príncipe, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, é colunista, Rodrigo Constantino, o Pozonoff, ele é um sarro, é uma diversão, todo mundo gosta muito dele, Roberto Mota na área de segurança pública, e você encontra aí também eu aqui dentre os colunistas, é só você clicar aí e você vai ver as minhas últimas colunas, e essa aqui é a minha última coluna aí, ó. A perseguição à direita é uma teoria da conspiração ou existe mesmo? Isso que eu vou te responder hoje junto com todas aquelas informações. Vamos lá. E aí, a direita brasileira e seus líderes, como Jair Bolsonaro, são perseguidos por um conjunto de forças que envolve o governo Lula, STF, imprensa? Gente, não é só ele, né? Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Geyer, Carlos Jordi, Carlos Bolsonaro, Daniel Silveira, Carla Zambelli, eu mesmo, a juíza Ludmila Grillo, jornalistas como Lacombe, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e muitos outros. Muitos dizem que não tem teoria, não tem essa perseguição aí, alegando que nós vivemos em um Estado democrático de direito com normalidade institucional e respeito às regras do jogo. Para essas pessoas, a suposta perseguição política não passa de uma teoria da conspiração ou uma cortina de fumaça para encobrir malfeitos de políticos investigados pelo STF ou por outros órgãos do judiciário. Gente, para a gente falar de perseguição à direita, entender isso aqui de verdade, a gente tem que entender o que é direita, o que a gente quer dizer quando a gente fala de direita. E aqui eu quero me referir ao movimento que surgiu nos últimos 10 anos, um movimento de direita disposto a enfrentar o sistema político corroído por corrupção e fisiologismo. Esse movimento ameaçou grupos que há décadas controlavam o país, hegemônicos, especialmente aqueles que foram flagrados na Lava Jato ali, se lambuzando com dinheiro público. Dentre esses grupos, vocês precisam entender que não tem só gente da esquerda, tem também gente lá do famoso centrão, que controla o país. E a eleição de Bolsonaro, contra tudo que está aí, uma eleição antissistêmica, simbolizou uma revolta popular contra um sistema podre. Então esse movimento popular de direita, com várias correntes, liberal, conservadora, evangélica, olavista, militarista, tem outras, emergiu então para combater esse sistema, como a gente chama, né? O sistema, contra o sistema, esse sistema que usa a política para se servir do Brasil e não para servir o Brasil. Só que a gente combateu o sistema, como vocês sabem, e o sistema não caiu. Ele se reorganizou e voltou com força total, mobilizando contra a direita a maior máquina de perseguição política desde a ditadura, inclusive detonando a Lava Jato, que foi uma ameaça para esse sistema. Nessa semana, depois de muito estudo, gente, eu fiz uma aula especial para vocês, que você encontra no meu canal, que é a aula A Perseguição contra a Direita no Brasil, e nessa aula aí eu mostrei 10 frentes em que a perseguição acontece, mostrando que não é a teoria da conspiração, existe sim uma perseguição. Mas depois que eu fiz a aula, algumas pessoas falaram, mas essa ideia de que todas essas frentes aí estão concatenadas, tem alguém por trás, isso aí não é conspiratório? E esse artigo, esse vídeo eu estou fazendo para responder isso e te ajudar a entender como que tudo isso acontece. Entre essas frentes da perseguição estão o uso da justiça eleitoral e criminal para neutralizar e silenciar líderes políticos da direita, está a intimidação judicial de parlamentares pela violação da imunidade parlamentar,
tá a perseguição a financiadores e apoiadores, tá a censura a críticos do establishment nas redes sociais. Quem critica o establishment aí está sendo censurado. E você pode conferir lá na minha aula gratuita no YouTube todas essas 3 frentes. Essas frentes aqui que eu mostrei são só exemplificativas, tem muito mais. Se você clicar aí no meu artigo aqui, ó, quando eu digo aqui, ó, confira aqui a aula em que eu explico tudo isso, você vai dar ali no meu canal do YouTube, em qual essa aula, as 10 formas de perseguição à direita que a mídia não quer que você veja, que eu publiquei nessa semana e vai te ajudar também a entender melhor o Brasil. Aí, vamos voltar aqui para o artigo, porque agora a gente vai para além da aula. Quais as razões por trás? Quais são os interesses ocultos por trás? Se existe uma perseguição organizada contra a direita, de onde que vem? Quem está por trás? Quais são as razões para que aconteça? A ideia de que existe um plano central não é uma teoria conspiratória? Gente, a perseguição à direita, vocês têm que entender, ela não é um plano único, arquitetado, centralizado, que acontece numa sala escura, liderado por um vilão careca e maquiavélico. Ainda que algumas pessoas, sim, sejam protagonistas dessa perseguição de modo mais forte e mais intenso. O que existe, na verdade, gente, são diferentes grupos poderosos, cada um com seus próprios interesses, visão, e todos convergem com o interesse comum de destruir a direita. E aí, nesse artigo eu estou mostrando para vocês, eu não vou olhar todo o artigo com vocês, vou só para alguns pontos aí centrais, e eu mostro que a perseguição à direita, mesmo não tendo um comando central, ela decorre de uma convergência de interesses entre 4 grandes grupos poderosos da sociedade que atuam com um grande propósito comum, que é eliminar a direita da arena política. E essa aliança, ela não precisa ser articulada diretamente não, e provavelmente ela não é. Os interesses são tão convergentes, de modo que a perseguição à direita acontece ali em cooperação entre eles de forma espontânea. Quais são esses 4 grandes grupos, gente? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, a esquerda tem um embate ideológico natural aí com a direita. Existe um antagonismo ideológico com a direita em praticamente todas as áreas da economia, as pautas e costumes. Basta aí falar do antagonismo entre o progressismo de esquerda e o conservadorismo de direita. O progressismo querendo avançar pautas aí em relação... Não vou nem falar aqui porque censuram o vídeo não alcança mais, mas tem uma série de pautas aí em que a gente tem lutado e exposto aqui no canal há muito tempo, toda aquela agenda woke da esquerda contra a qual a direita se opõe. Historicamente, a esquerda também tem uma tendência maior ao autoritarismo, porque consideram aceitável ultrapassar a linha do que é certo, usando meios errados para alcançar os seus fins. Mensalão e Lava Jato são grandes provas disso, em que eles praticaram corrupção para permanecer e ampliar o seu poder. Permanecer no poder e ampliar o seu poder. E no Lula 3, agora, nesse novo governo, a gente vê o uso do aparato estatal para censurar, prender adversários e intimidar opositores. Então, primeira frente de perseguição, primeiro grupo, à esquerda. Vamos para o segundo, o centrão fisiológico. O centrão fisiológico é aquele bloco, gente, político movido pela troca de favores, emendas bilionárias, cargos estratégicos, fisiologismos, esquemas de corrupção também. São aquelas pessoas que trocam seus votos por emendas e por cargos. Esse centrão é muito poderoso, ele comanda o Brasil aí há décadas. A direita conservadora é uma ameaça ao centrão. É uma ameaça ao modelo dele de existir, de se perpetuar. Porque a direita que surgiu, ela é antissistema, ela é contra fisiologismo, ela é contra a corrupção, ela é contra a toma lá da cá. O centrão ele sobrevive justamente da falta das convicções ideológicas. Quando surge esse movimento de direita, conservadores, líderes de redes sociais, pessoas que são movidas a likes e não por emendas, a gente vai tomando espaço do centrão, isso ameaça eles. Então o avanço da direita é um retrocesso não só para a esquerda, mas para o centrão, e aí entra como alvo do centrão também. Vamos para o terceiro, já vimos esquerda, centrão, agora STF. Por que o STF está contra a direita? 2 razões, autoproteção e ativismo judicial. Entre os ministros, há aqueles que são citados em delações premiadas e investigações e ficaram ameaçados, como Dias Toffoli, mas não é só ele. Por isso que nasceu, aliás, o inquérito Fim do Mundo, gente. Ele nasceu para proteger esses ministros. Logo depois de instaurado, qual foi um dos primeiros atos de censura? Foi censurar a matéria O Amigo do Meu Pai. Aliás, ele foi instaurado tendo como foco tá lá na matéria do jornal o Globo, na noite da instauração, foi instaurado contra a Lava Jato, contra a Deltan, para me investigar. Por quê? Porque eles viam a gente como uma ameaça a eles. Uma hora eles viam que a investigação ia chegar neles. Poucos meses depois da instauração, eles mandaram a Receita Federal parar todas as investigações contra as famílias dos ministros. Não é coincidência, gente, tudo isso. Vai ligando os pontos aí. Além da autoproteção, tem um outro fator fundamental,
Os ministros ali são preponderantemente de esquerda. E aí eles querem colocar a sua visão de mundo contra uma direita, maioria da sociedade conservadora representada no parlamento. Daí vem o ativismo atropelando o Congresso. Dos ministros, dos 11, 7, a maioria foram indicados por governos do PT. Por fim, tem ainda ali no STF quem veja a nova direita como risco para a democracia. Porém, essas pessoas passaram a endossar investigações, processos e ações que ferem de morte uma parte essencial da democracia, que é o respeito ao império da lei, aos direitos fundamentais. Se eles querem defender a democracia, o que eles fazem é matar a democracia amarrada, abraçada com os direitos fundamentais. Não tem como separar uma coisa da outra. E é claro que várias dessas motivações aí se misturam dentro das pessoas. As motivações normalmente não são únicas, né? Vamos para o quarto grupo. Vimos esquerda, centrão, STF e agora a grande mídia. Dinheiro público e alinhamento ideológico. Mais uma vez, duas razões. A grande mídia ela é governista e é progressista porque ela tem um interesse financeiro e ideológico. Financeiro faz ela ser governista, ideológico por causa do progressismo. E aí você tem, por exemplo, aí do interesse financeiro, a Globo, que é a emissora mais alinhada com o governo. Ela recebeu em 2 anos do governo Lula mais do que recebeu em 4 do governo Bolsonaro. Mais ainda, o governo Lula mexeu lá na lei das estatais para poder dedicar aí 20 bilhões de reais em publicidade via estatais. Além disso, além da razão financeira, tem uma razão ideológica. 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda, segundo pesquisas. Certo, então a gente viu os 4 grandes grupos. A gente viu esquerda, centrão, STF e mídia. Tá bom, Deltan, tem todo esse avanço contra a direita. E como é que a gente se defende? Qual é a nossa última trincheira? A nossa última trincheira de defesa, a última linha de defesa nossa são as redes sociais. Essa é o instrumento que a direita usa para espalhar suas ideias, para disseminar livremente seu discurso. Ali a gente domina o debate público porque a gente é a maioria, porque a gente defende bem nossos argumentos, nossas mensagens viralizam. Isso explica aí o esforço desesperado da esquerda para regulamentar as redes, com o apoio do Centrão, que também é contra a direita, com o apoio do STF, que é contra a direita, com o apoio da grande mídia também, que pelas suas razões é contra a direita. Daí você vê toda essa união de esforços para regulamentar as redes sociais. Regulamentar as redes, como eles dizem, na verdade é um grande eufemismo para censura e mecanismos que vão favorecer a disseminação da visão do governo nas redes sociais, a visão de esquerda, a visão do Centrão, a visão do governo nas redes sociais. A perseguição à direita, gente, é uma realidade, não é uma teoria conspiratória. Aqui para concluir, tá? A perseguição da direita não é conspiração, é uma verdade. E as redes sociais são a nossa última linha de defesa. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele disse numa entrevista nesse ano, no ano passado, ele disse: nós não podemos ir para a eleição de 2026 sem lei nessa área. Sem lei, nós estamos ferrados, ele disse. Se a esquerda, o Centrão, o STF, a mídia conseguir essa lei da forma como foi proposta inicialmente pelo comunista Orlando Silva, que foi o relator do projeto, quem vai estar ferrado, na verdade, gente, é a liberdade de expressão e somos nós, é a direita. Você concorda? Deixa o seu like. Se você não faz parte do canal, se inscreve. Aqui é a sua casa. Deixa a sua opinião nos comentários. Quero ouvir você. É importante ouvir sua opinião. Gosto de ouvir vocês. E para você poder ler a coluna inteira e ter acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo, que patrocina o canal e permite você ver vídeos como esse, não deixa de assinar a Gazeta do Povo. Basta você digitar www.gazetadopovo.com.br/Deltan ou então você mirar com o seu celular no QR Code que está aqui no canto e você vai aproveitar seu domingo para ler boas matérias, ficar bem informado, fazer um bom uso do seu tempo e crescer em conhecimento ao mesmo tempo que você tem um tempo aí de descanso com a família, um tempo de relaxamento. E a Gazeta, ela não recebe dinheiro público diferente da grande mídia. Ela depende do nosso sustento para que exista uma mídia independente, que checa as informações, com uma visão cristã de mundo, que difunde boas ideias e que tem todos aqueles bons colunistas que eu mostrei para você. Você vai poder ler, como eu mostrei para você, o Lacombe, o Nicolas Ferreira, você vai poder ler o Marcel Van Hatten, você vai se divertir, vai se deliciar lendo um monte de gente que vai trazer luta contra tudo que está aí, instrumentos para a gente vencer em 2026 e vai trazer esperança para a gente construir um Brasil melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe o domingo de vocês.